contamos a história de quem conta histórias. Livros e autores. Um programa da Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um programa Livros e Autores na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Temos hoje connosco João Rasteiro, poeta conimbricense, que acaba de publicar o conjunto da sua obra através da Porta Editora, numa coletânea intitulada Ofício de Poeta. João Rasteiro é poeta, não mais que poeta. Ele não se diz escritor, ele diz poeta. João Rasteiro é um poeta que alguns consideram um dos melhores poetas portugueses vivos. Ele não tem obra publicada apenas em Portugal, a sua obra está difundida por um grande número de países, quer na Europa, quer na África, quer na América, nos Estados Unidos, Brasil, México, etc., Colômbia, etc. João Rasteiro é um poeta suficientemente conhecido pelo mundo e ele presenteou-nos então com esta obra notável que vem até na sequência de um prémio literário que prezamos muito, aqui no Porto prezamos muito, que é o prémio literário Manuel António Pina, que Rasteiro foi um vencedor emérito. Esta obra tem um prefácio notável do grande escritor, do grande romancista português, Mário Cláudio, também poeta, e no pós-fácio tem referências extremamente interessantes de escritores, de ensaístas, de críticos literários, particularmente de uma escritora que aqui na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade prezamos muito, que faz parte do Conselho Editorial da Revista em Comunidade, que é a Cecília Barreira, que fala de João Rasteiro, entre outros modos, de uma maneira extremamente afetiva quanto à poesia de João Rasteiro. Então, bem-vindo à Rádio Transforma e à Revista em Comunidade, João. É um prazer ter-te aqui, vindo de Coimbra, que é também a minha terra, de certo modo é a minha terra, foi por aí que eu nasci e que vivi durante muitos anos, e é a cidade de poetas, não é? Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer não só o convite para esta rádio, que cada vez mais ao longo dos tempos está a marcar a sua posição. Obrigado pelas tuas palavras de introdução, um pouco exageradas, sobretudo talvez assentes em alguma amizade que nos une ao longo dos últimos anos. Sim, Coimbra é uma terra de poetas, como Portugal é uma terra de poetas. Depois, quando se vai a ver os livros publicados, toda a gente hoje em dia quase publica um livro, isso é verdade. A minha ideia também, quando surgiu a oportunidade, há 20 anos atrás, de publicar um livro, provavelmente era aquela emoção de chegar a publicar um livro, e provavelmente não me passaria para a cabeça que viriam mais livros e que hoje, passado 20 anos, a convite do grande amigo e escritor Walter Ugumem, que coordena a coleção Elogio da Sombra na Porta Editora, viesse a publicar uma antologia de 20 anos de poesia. Mas realmente Coimbra continua, mesmo hoje, a ter 3 ou 4 nomes extremamente importantes no panorama da poesia portuguesa. Foi marcante, através da poesia, da literatura e da cultura, em momentos complicados politicamente do nosso país, mas eu acho que Coimbra, tal como o Porto, Lisboa, é um país de poetas, é um país de artistas, tudo depende do olhar e do contexto em que se fala sobre essas situações. Os temas dominantes na tua poesia
eu entendo, no meu entender, são dois temas essenciais, o amor e a morte. São temas que, consciente e inconscientemente, procurados ou não procurados, praticamente todos os poetas, todos os escritores, todos os artistas andam muito à volta desses dois temas. Digamos que são dois polos que se complementam, quer o amor no sentido em que, provavelmente, utopicamente, ou por um instante que seja, é uma espécie de eternidade. O amor, penso que é a eternidade num determinado instante para qualquer ser humano. E depois, naturalmente, o escrever, o pintar, o fazer música ou outra arte qualquer, não deixa de ser, mesmo que inconscientemente, a procura de tentar afastar ou tentar que a aproximação da morte seja cada vez mais lenta. Mas é inevitável. Portanto, é uma ilusão. A arte e a poesia não conseguirão explicar sequer o que quer que seja no mundo, quanto mais evitar a morte. Mas, essencialmente, a maior parte dos artistas, ou quase todos, consciente ou inconscientemente, os dois polos onde eles centram o seu olhar é o amor e a morte, independentemente depois, de entre esses dois polos, as especificidades que, por vezes, alguns acentuam mais do que outros. Mas a poesia quer explicar alguma coisa? Não quer. Como a arte em geral, não deve querer. Porque a partir do momento em que a arte em geral e a poesia em particular possa ter a ideia de querer explicar alguma coisa, deixa de ser arte, deixa de ser poesia. Eu acho que a poesia concretamente, e é disso que estamos aqui a falar, o grande objetivo da poesia deve ser, num determinado momento, num determinado contexto, provocar o espanto. E com o espanto fazer com que uma pessoa, única que seja, por um segundo que seja, pare, estranhe alguma coisa e tente pensar sobre a situação sem ser o pensamento normal ou escorregadio, como nós costumamos dizer, sobre o dia-a-dia. A ideia da arte em geral é fazer-nos estranhar as coisas e, eventualmente, ter um olhar outro sobre as coisas que estão à nossa frente. Porque quase sempre, com este mundo cada vez mais agitado, cada vez mais nós olhamos e não vemos. Julgamos que vemos, mas não vemos. Estamos apenas a ter uma percepção ilusória do que está à nossa frente, mas não estamos minimamente a ver o que está à nossa frente. Eu acho que a arte em geral e a poesia, o grande objetivo que possam ter para ser concretizadas como arte é provocar o espanto, provocar um olhar outro num determinado momento, por um segundo que seja. Mas eu leio o primeiro poema que vem aqui na tua obra, Ars Poética. Ars Poética. Esta arte poética começa com algo de extremamente interessante também. Afirmam que a poesia é a distância mais curta entre dois seres invisíveis. Isto é, a poesia é uma aproximação dos seres. Eu quero crer que sim, e acho que, provavelmente, para a maior parte dos poetas, é essa concepção e essa ideia e essa crença que os faz escrever, que os faz continuar à procura de algo que provavelmente também nunca encontrarão em todo o seu percurso de vida e de escrita. Mas é aquilo que eu disse, esse olhar outro que a arte e a poesia em particular pode conceber, é que faz com que a invisibilidade que existe entre dois seres, e os dois seres podem ser dois seres humanos, como pode ser simplesmente a relação entre um ser humano e o ser mundo. E, portanto, a distância mais curta entre esse olhar que se encontra poderá ser, e quero crer, que pode vir a ser a própria poesia. A poesia é uma nova espécie de fala? A poesia não é uma nova fala. A poesia, supostamente, e pelo aquilo que eu creio, e pelo aquilo que eu estudei, e pelo aquilo que é o meu entendimento, a poesia é a fala primordial. E, portanto, não é uma nova fala. É a fala primordial que os homens, por várias circunstâncias,
foram desaprendendo de falar. E, portanto, talvez a arte e a poesia em particular, que estamos a falar, procure com que os homens voltem a aprender um pouco a falar poesia. Porque não é uma nova fala, ela é a fala primordial, é a fala primeira. É a fala que é a essência do homem, que está a desaparecer com este mundo da tecnologia? Completamente. Completamente. O mundo da tecnologia as tecnologias são algo que, em determinado contexto, em determinado momento, para aquilo que nós consideramos hoje o que é utilidade, são extraordinárias. Para aquilo que é a essência do ser humano, é algo terrível. Porque cada vez mais o ser humano tem a ideia de que com as tecnologias está mais presente, está mais próximo, está mais consciente do que se está a passar à sua volta. E eu quero crer que, infelizmente, quanto mais o ser humano tem essa ideia, mais o ser humano está distante, mais o ser humano está vazio, mais o ser humano está em silêncio, porque aquilo que supostamente está à sua frente para comunicar consigo não é a realidade, não é a verdade. E, portanto, quando o ser humano precisa mesmo de apalpar fisicamente esse olhar outro, ele não está lá. E, portanto, as tecnologias são fundamentais para uma concepção de utilidade, e daí ser perfeitamente normal dizermos que a arte em geral, e especificamente a poesia em particular, não tem utilidade nenhuma, porque estamos a falar do conceito de utilidade das nossas sociedades. E, portanto, eu acho que as tecnologias sobre esse ponto fulcral que estamos a falar são terrivelmente ilusórias e terrivelmente obscuras. Precisamente por não ter utilidade é que a poesia é a liberdade do homem, a liberdade livre. Houve um poeta que escreveu poesia, liberdade livre. Sim. É isso. Enquanto que as tecnologias submetem o homem ao útil e portanto, escravizam em grande parte o próprio homem. Apesar de o libertarem também. Mas estamos sempre a falar de o libertarem na questão de a concepção de utilidade de uma questão económico-social. Ou seja, não é a questão da essência do ser humano. Estamos a falar de um produto. Hoje, o que interessa, quando se fala sobre uma atividade ou se fala sobre o que é que determinado ser humano faz no dia-a-dia, tem utilidade? E quando pergunta tem utilidade, estamos sempre com um pensamento económico, com um pensamento de realização de poder, etc, etc. E não sobre essa liberdade livre que está inerente à arte e à poesia, que, repara, há uma frase, mais ou menos, como eu vou dizer, que eu não sei de cor, que eu acho que é das definições mais extraordinárias, se não a definição de poesia, e que foi dada pelo grande nome da filosofia e da cultura portuguesa contemporânea, que foi Eduardo Lourenço. Que tu referes aqui, não é? Repetidamente até. Exatamente. Aliás, tenho inclusive aí um poema dedicado a Eduardo Lourenço. Eduardo Lourenço, em determinado momento, sobre a concepção de poesia, disse mais ou menos isso. Poesia é o espaço, o lugar onde há consciência plena de que não existe resposta. E a consciência plena de que não existe resposta é um Deus. Eduardo Lourenço afirmou isto. Não é haver resposta significa haver Deus, é a consciência plena de que não existe resposta é que faz com que se possa dizer essa não resposta é a ideia da existência de um Deus. Isto faz-me retomar este teu poema Ars Poética, porque dizes: o amor é o silêncio e também a blasfémia e o Evangelho. Exatamente. E o Evangelho. O amor, a poesia, podem ser a blasfémia e o Evangelho. Eu acho que o amor é, digamos, o grande Evangelho, a grande doutrina do mundo.
nós sofremos todos, em determinados momentos, uns mais, outros menos, por amor, mas continuaremos a estar dispostos a sofrer 2, 3, 4, 5 vezes, e o sofrimento, estamos a falar de quando termina a nossa concepção de um momento de amor pleno. Porque é o único, aquilo que eu disse no princípio, eu acho que o amor pleno que um ser humano vive é o único instante, por um segundo que seja, que eu acho que se pode dizer que é eternidade ali. Porque naquele momento tudo pode parar, ou melhor, para mesmo tudo. Ali é a eternidade. Independentemente tal como a morte, o amor termina sempre. Não há outra solução. Mas estamos sempre dispostos, como estaríamos dispostos a sofrer várias vezes e recomeçar sempre. Para recomeçar sempre, perante a morte. Eu estou a lembrar-me dos últimos versos da Divina Comédia, que curiosamente, e isso não é muito apontado em várias biografias de Dante que eu já li, que ele foi buscar a um grande filósofo e poeta da Alta Idade Média, Boécio, em que ele, a Divina Comédia termina com estes versos: o amor que move o céu e as estrelas. Isto é, o amor move tudo. O amor move tudo. O amor move tudo. Aliás, eu acho que, inclusive, nos dias de hoje, também podemos dizer que cada vez mais existe, ou neste caso está a começar a não existir amor. Cada vez mais vivemos fugazes paixões. A vida quase nos é um amor líquido. É um amor líquido. A vida impõe-nos determinados, até por questões de sobrevivência, determinadas atitudes em que cada vez menos se vive o pleno amor por um instante que seja. E talvez isso também explique, ou seja, uma coisa que está interligada, uma coisa origina a outra, este mundo que se está completamente a destruir para dentro em si mesmo, quer dizer, sinceramente, a implodir. Eu não sei para onde é que nós, seres humanos, estamos a caminhar, mas eu penso que nós, seres humanos, hoje, quase que me atrevo a dizer, e isto direi isto e vale o que vale, eu acho que o ser humano, neste momento, já perdeu completamente o controle sobre uma ideia de futuro, sobre uma ideia de caminho que acho que pudesse percorrer. Acho que neste momento não Estamos a viver a incerteza. Completamente, e cada um por si, cada um a tentar sobreviver à sua maneira, e portanto acho que o cinzento aos poucos irá transformar-se, infelizmente, cada vez mais em negro total, com a concepção de que temos do que significa negro, sem outra concepção por trás. Ausência de luz. Total ausência de luz. Mas é curioso que tu citas vários livros, o livro das maldições, e que fazes uma referência, fazes uma citação: nunca aguardes pela extrema beleza de um poema, pois inevitavelmente será só caule e um corpo debulhado. Isto ao mesmo tempo é a assunção da tragédia da condição humana. Completamente. Ou seja, como se o poema aí o estivesse a situar mais ou menos como já situei o amor. O poema, um verso que seja, uma palavra que seja, em determinado momento seja extremamente importante para alguém, mas é apenas aquele instante. Temos que continuar, temos que caminhar, porque se ficarmos à sombra dessa palavra, desse verso, desse poema, o que é que faremos? Nada. Ficaremos completamente parados. E, portanto, se ficar, o que eu quero no fundo dizer, ou supostamente o que eu aí tentei dizer, é que aproveita o brilho da palavra, aproveita o brilho do poema, aproveita o brilho do amor, mas continua, não pares aí, não fiques como se isso fosse a solução para todo o sempre. Isso é apenas aquele momento que tu tens que aproveitar e usufruir o melhor que puderes naquele momento, e continua. Esta tua obra
começa com uma arte poética e termina com uma arte poética. Supostamente é o contrário, porque essa arte poética que tu dizes que termina e que no livro realmente é o último texto, é o poema mais antigo da coletânea. Pois, eu sei. Porque a coletânea vai de 2000 a 2020. E é o poema de 3 de julho. Exatamente. Tens poemas datados. É curioso que tu começas o livro com uma arte poética, isto é, o último poema tem o mesmo título do que o primeiro poema. Exatamente. Que tem que ver, essa arte poética tem que ver, no fundo, com o título da obra. Ofício. Ofício no sentido de estar permanentemente. É um caminho. Para além de estar... um caminho e um trabalho. Um trabalho. É um aperfeiçoamento ou uma ideia suposta de aperfeiçoamento, porque eu acredito que escrevi já poemas há pouco tempo, que são poemas que provavelmente não têm a qualidade de alguns poemas que eu escrevi há 20 anos. Mas, na minha ideia, quero crer que não, que tem mais qualidade. Portanto, é um percurso, é um caminho, e daí essa balização dos dois polos da arte poética que tem que ver com o ofício. Portanto, é um caminhar, é um continuar, portanto, aí esses dois polos com o mesmo tema, arte poética. Nesta arte poética em que tu citas Emily Dickinson, e há um sexo dentro das palavras, o erro do desejo, saberás que o atalho do amor não começou ainda? Escuta, às vezes como uma víbora, o corpo só deixa a pele. E depois voltas a fazer uma citação, o livro das gambérrias. A poesia é um hostil corpo mais perigoso da imprevisível verdade do que o embuste claro de uma palavra sagrada sob os céus. Aí digamos que essa citação que eu fui buscar, quase para dizer que, por vezes, a doutrina, seja de uma religião, seja ela qual for, é mais embuste do que um poema. Do que um poema. Mas e o poema, por não ser tão embuste, é mais perigoso. Porque, repara, porque é que a maior parte dos poetas, até determinado momento, é costume nós dizermos, a sociedade global, os políticos, nem sequer falam neles. A não ser que o poeta comece a atingir um determinado patamar, que tal como quando uma equipa de futebol ganha um grande título, os políticos vão para o lado deles para tirar a foto. Mas até lá nem sequer ousam dizer mal. Simplesmente não abrem a boca. Não são carne apetecível para o canibalismo deles. Nada. Porque, primeiro, acham que estão a meter em caminhos complicados e a poesia, precisamente, e a arte em geral, precisamente, porque pode fazer com que, num determinado momento, algumas pessoas parem para pensar, tenham um olhar outro sobre as coisas, isso é perigoso para essas pessoas. As pessoas não querem... As pessoas, políticos e quem comanda este mundo, prefere que as pessoas andem mais ou menos na mesma linha, com o mesmo pensamento, que não criem grandes ondas. Esse é o interesse. E daí, tanto pseudo-programa cultural, tanto ao pseudo... para quase uniformizar o olhar e que as pessoas estejam dormentes, que as pessoas não questionem, que não seja algo cansativo, que as faça pensar, porque isso não me interessa. E a poesia, tal como a arte, é uma arma perigosa se fizer, por muito pequeno que seja o grupo, comece a pensar, a questionar coisas, a olhar, porque quem lê poesia, quem vai a um concerto de música, quem vai a uma galeria de arte, supostamente é alguém que tem um olhar outro, que questiona as coisas mais que o normal das pessoas. E a verdade é que os políticos querem um outro evangelho. E a poesia considera-se ela própria, como tu dizes aqui, o evangelho. Exatamente. Olha, João, eu pedia-te agora, estamos a aproximar-nos do final, eu pedia-te que lesses alguns dos poemas com que tu desejas presentear os nossos ouvintes, os nossos espectadores. Será um prazer. Ora,
Vou aqui ver as páginas. Muito bem. Eu vou ler um poema com epígrafe daquele que eu considero o maior poeta português depois de Fernando Pessoa, que é o poeta que me acompanha há muitos anos e que muitas das vezes me sufoca. Muitas das vezes eu quero que ele saia do pé de mim, que eu já não posso com ele, porque tenho momentos em que tenho a ideia de que o que estou a escrever não é meu, é dele. E estou a falar do grande, do extraordinário Herberto Helder. O próprio Pessoa também reconhecia que não o meu é quanto escrevo. Exatamente, exatamente. Aliás, muito rápido, eu fico com urticária, como se costuma dizer na minha aldeia, quando ouço escritores e poetas dizerem que leem pouco os outros poetas ou os outros escritores para não serem influenciados. E eu pergunto, então escrevem de onde? Põe-se debaixo da árvore e Deus vem-lhe ditar as coisas? É que, como dizia o Borges, nós somos a linguagem dos nossos mortos. Claro. Então, o único estilo para a morte, com o epígrafe de Herberto Helder, que diz: colinas tão próximas como se guardassem os nossos próprios olhos, e logo depois leva-as o vento para adjetivos longínquos. O único estilo para a morte. Uma nova manhã de março, ainda que cedo para ler-te, mas talvez já muito tarde para retornar à cerejeira que me inebria aos sonhos cegos. Ler-te, deixar de ler-te, ler-te ou não ler-te, não é decisão humana que se exige à fala ou verso, à quase paixão, travada em carne da língua. E ainda que o gorjeio do mundo já seja ensurdecedor, está tão próximo de mim que é nele que resfolgo. Ao momento, não o corpo, o dia e as suas margens. É março. Amanhã propaga-se como um vulcão, e o meu corpo, canhoto, jaz adiado como a primavera na tua ausência. Aguarda o espasmo da cerejeira. Ler-te, deixar de ler-te. Ontem morreu o meu vizinho do terceiro andar. Não é o mesmo que meter a cabeça num buraco abissínio. Em rigor, tudo está fora de mim. As vozes erguem-se ferozes e indistintas. O céu chora em dilúvio alagando a língua. O poema morre. Morrer por uma rosa é que fia mais fino. Ergo-me e cuspe-te. O único estilo para a morte vertiginosa e crua. Não sei se e queres outro, que leia. Outro. Então vou ler 297. O poema dedicado, como não podia deixar de ser, à responsável por eu aqui andar, às estrelas de José Vilela, que já está nas estrelas, curiosamente também estrela nas estrelas, e que era a minha mãe. Não sei se Deus existe. Ora, quero acreditar que sim, ora me parece absurda a sua existência perante a extrema violência do mundo. Eu, pessoalmente, curvo-me cada vez mais a aceitar que o cosmos não possui princípio nem fim. Apenas o perfume das estrelas verdes e das estrelas secas. E, talvez, uma mariposa submergida no véu do universo. E aí, nos olhos desabitados das crenças, nas fontes abandonadas da Fiusa, aí, no princípio eram as mães, e o fim chega sempre com o fim das mães. Em verdade, ignoro qualquer benévolo raciocínio para colocar em causa qualquer destas duas ideias. Prefiro surfar uma estrela cadente e, como Herberto, pensar que a cintilação das mães é o tenue júbilo azul que escora as auroras boreais do poema. E, como elas, ser o canto da ave que alvorece cego. As manhãs começam logo com a morte das mães. Ainda 8 dias antes lavavam os cabelos em alfazema cozida. Ainda 8 anos depois os cabelos irrepetíveis. Todas as luzes da terra abertas em cima delas. E então a gente enche a banheira com água fria até ao pescoço e tudo brilha na mesma. Brilha cegamente, Herberto. Não sei mesmo se Deus existe. O verbo é a palavra original e indecifrável. O dom que perdemos cegamente de perseguir. Nas manhãs, só as mães atravessam as horas obsidentes e súbitas, atentas ao que ocorre no sopé da montanha. O meu corpo será sempre onde a minha alma tem morada. No vento, no viço da noite, ainda sinto a carícia dos teus cabelos, cheirando a alfazema. Peço somente para nunca olvidar o dia da nossa cisão.
quando fizemos a promessa de nunca deixar morrer o brilho da macieira. Obrigado, João. Obrigado pela tua excelente leitura destes excelentes poemas. Ficamos extremamente honrados de ter tido aqui. Foi um momento de poesia que tu terminaste com um momento luminoso de recordação da tua mãe. A Rosa da Poesia esteve aqui connosco. Obrigado, obrigado. E a todos vós eu agradeço que nos ouçam, que subscrevam o canal, que partilhem, coloquem gosto. E até ao próximo Livros e Autores na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Onde contamos a história de quem conta histórias. Livros e Autores. Um programa da Rádio Transforma.